Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Humanitas, o canal de pesquisa na área de humanidades. Eu sou o professor Cristiano Melo e falo aqui com vocês. Se você é novo aqui no canal, por favor, se inscreva e ative as notificações. Dê o seu joinha no final do vídeo, assim você demonstra que está gostando dos conteúdos aqui produzidos. E também ajude a compartilhar os conteúdos junto aos colegas e aos familiares. Bom, no vídeo de hoje eu pretendo falar sobre a importância na formulação de tabelas científicas dentro do texto acadêmico, ou seja, as tabelas que ajudam a condição do pesquisador na sistematização do conhecimento assimilado e sistematizado. Bom, para início de conversa, quando nós estamos elaborando um texto científico, nós precisamos dar clareza, estabelecer elementos coesivos, conectores, parágrafos que dialogam entre si e, ao mesmo tempo, comuniquem um sentido, ou seja, tragam uma comunicação clara e objetiva. Bom, com a formulação de tabelas e, ao mesmo tempo, com as figuras, as tabelas de campo semântico, enfim, elas ajudam melhor a que o pesquisador possa visualizar algumas citações, algumas conceituações, algumas formulações e também ajudam melhor a organizar o conhecimento. Eu trago aqui, para que possa ficar mais claro, um exemplo de formulação de tabelas e, ao mesmo tempo, iluminar o caminho daqueles que estão desejando produzir o conhecimento científico de uma maneira mais sistematizada. Antes de eu apresentar a tabela, eu desejo aqui indicar um livro muito interessante chamado Produção Textual na Universidade, publicado pela editora Parábola, uma editora reconhecida no meio acadêmico, das autoras desse Remota e da Graciela Rabuski, tá? São duas professoras da Universidade Federal de Santa Maria, inclusive professoras aí já com uma vasta experiência no campo científico, e elas buscam aqui diagnosticar a escrita científica, que muitas das vezes soa de uma maneira muito fantasmagórica no meio acadêmico, né? Ou seja, muitos têm medo da escrita acadêmica. Muitas das vezes a escrita acadêmica soa de uma forma muito difícil para muitos acadêmicos, mas elas buscam aqui facilitar o conteúdo. Bom, peço licença aqui a vocês para ler a quarta capa do livro. O livro tem aproximadamente 266 páginas. No sistema universitário brasileiro, a política de financiamento de bolsas de iniciação científica, de bolsa de pós-graduação e de projeto de pesquisa se baseia no conhecido ditado publique ou suma das universidades americanas. Essa pressão para escrever e publicar tem levado alunos, professores e pesquisadores universitários a um esforço concentrado na elaboração de textos de qualidade, na forma de artigos para periódicos acadêmicos e livros para editoras como meio de assegurar espaço profissional. Bom, não vou ler toda a parte aqui da quarta capa, mas aqui eu vou tentar aqui sumariar algumas dessas informações importantes que estão contidas aqui no livro. O livro é dividido em 8 capítulos, tá? Então, as duas autoras aí fazem aí um apanhado estrutural importante para quem deseja publicar artigos científicos, para quem deseja também escrever projetos de monografia, de teses e dissertações de mestrado, a linguagem acadêmica, a linguagem mais aí, digamos, balizada, né, pelas normas da ABNT. Vários exemplos aqui são disponibilizados para que o professor ou mesmo o pesquisador possa trazer aí na sua prática, né? E os exemplos também são citados aqui no final do livro. Bom, voltando a falar um pouquinho das tabelas, eu trago aqui um exemplo prático que eu estabeleci no meu relatório de pós-doutorado. Atualmente, eu sou pós-doutorando pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, sob a supervisão do professor Godofredo de Oliveira Neto, e eu trabalho com a questão do espaço no romance histórico, ou seja, como o espaço histórico ele funciona de uma maneira descritiva e, ao mesmo tempo, influencia o desencadear na ação de algumas personagens, segundo o professor Osman Lins, ou seja, o espaço não é algo estático, mas que ele desencadeia uma ação dramática dentro da narrativa. O livro do professor Osman Lins é o espaço romanesco na obra de Lima Barreto, tá? Osman Lins também foi romancista, cabe lembrar.
Então, peço licença aqui para espelhar o conteúdo da tabela, para que vocês possam verificar como essa tabela ficou mais clara e, ao mesmo tempo, trouxe as informações de uma maneira mais informativa e, ao mesmo tempo, organizacional. Bom, licença aqui para que vocês possam verificar. Bom, é, no decorrer do meu relatório, eu trago alguns quadros. Eu chamei de tabela, mas vocês também podem chamar de quadros. Os quadros, eles aí iluminam algumas formulações que, no decorrer do texto, poderia ficar um pouco mais obscuras essas informações. Poderia trazer aí uma confusão, né? Ou, ao mesmo tempo, uma falta de clareza nessas explicações. Como eu trabalho com as conceituações do espaço no romance, eu trago elas aqui de uma maneira mais, digamos, mais descritiva no aspecto de funcionais também, ou seja, fazendo com que o próprio leitor observe essas informações no quadro. Aqui, por exemplo, eu divido o quadro em autor, pesquisador e as concepções ficam na segunda coluna. Então, na primeira coluna, eu tenho os autores, as datas de publicações e as citações, não é? E aí, essa questão do espaço, eu não vou apenas discorrer desses autores, eu apenas vou citar eles, mas também vou problematizar no decorrer do texto. Mas eu faço com que o pesquisador possa, digamos, ler o meu relatório de uma forma mais didática e prazerosa. Então, o quadro ele funciona para isso, ele funciona para dar clareza às informações. E as autoras do livro Produção Textual na Universidade, elas também elas usam e abusam de figuras, de quadros de campo semântico, que elas chamam aqui, de organogramas, de figuras também, que você pode utilizar o software do Word, do próprio editor de texto da Microsoft, para fazer com que isso fique mais claro e mais acessível também ao leitor. Aqui no quadro 2, como vocês estão observando, eu trago as concepções semânticas do vocábulo espaço. Eu divido em 4 colunas: sinonímia, correlação adjetiva, correlação verbal e locuções. Tá? Então, no campo semântico do espaço, eu também atribuo sentido por meio de um dicionário, que aqui eu cito, que é o dicionário do professor Manuf Zacarias, que é dicionário auxiliar de composição literária. E eu faço uma adaptação. Entre parênteses, eu coloco adaptado por Cristiano Melo de Oliveira. E mais, um pouco mais acima, no decorrer do relatório, para que vocês possam ter noção, eu trago alguns fluxogramas também para facilitar a leitura, como vocês estão observando esse que eu acabei de mostrar, né? Que é um fluxograma que é apresentado aí como esses romances históricos também eles podem, digamos, ser trabalhados pela questão da representação do espaço em sala de aula, né? Facilitando também a didática do próprio professor. Aí aqui também eu crio um outro gráfico, né? Poderíamos chamar até de organograma, né? Esse tipo, um quadro de referências, para que possa facilitar também essa visualização do leitor. Bom, é, por meio desses exemplos que eu acabei de mostrar, os gráficos, as tabelas, os organogramas, não é? Digamos, os esquemas que são feitos por alguns pesquisadores, eles ajudam que o próprio leitor visualize as informações. As informações não fiquem apenas aí no texto principal da investigação, mas que você, digamos, busque ampliar elas, busque dar um novo formato e às vezes às vezes suaviza a própria leitura, não é? Facilita a leitura, facilita também o encontro dessas informações. Sempre você deve citar as fontes, tá? E ao mesmo tempo dizer se foi adaptado, ou seja, se foi reelaborado com as suas palavras, se você alterou parte do texto, mas sempre citando a fonte. Isso que é importante dizer. Bom, o vídeo de hoje foi sobre isso, sobre a criação de tabelas, de quadros, de organogramas e de ampliação do conhecimento por meio dessas figuras. Se você gostou do vídeo, se você aqui já está formulando esses quadros explicativos dentro da sua pesquisa de mestrado ou de doutorado, comente aqui nos comentários. Sua participação é muito importante para que nós possamos alimentar o debate. Afinal de contas, nós precisamos estabelecer o conhecimento científico acerca das humanidades. O canal Humanitas agradece a sua participação. Um abraço e até o próximo vídeo.